Salve pessoal, aqui é o Léo, professor de Biologia, tudo bem? Voltei para mais uma dica para o Enem. O tema de hoje envolve a bioquímica celular. Hoje eu vou falar de um grupo de moléculas que são as enzimas. Enzimas são proteínas, moléculas formadas por inúmeros aminoácidos. Quando a gente considera as enzimas e as proteínas, essas são macromoléculas, são moléculas bem maiores do que as outras, formadas por inúmeros aminoácidos. Bem, as enzimas, elas representam um grupo importante de proteínas que atuam como biocatalisadores. O que são biocatalisadores? São proteínas que agem no metabolismo celular, tornando o metabolismo mais rápido. Então elas aceleram reações químicas na célula. As enzimas elas têm um papel fundamental no controle da maioria das reações que ocorrem numa célula. As enzimas elas agem diminuindo a energia de ativação da reação. Toda reação química ela precisa de uma certa quantidade de energia para acontecer. Essa energia necessária para que a reação química ocorra, a gente chama de energia de ativação. Então as enzimas elas agem diminuindo a energia de ativação de uma reação química. Além disso, as enzimas não alteram os produtos da reação. As enzimas elas participam da reação, mas sem alterar a transformação de matéria que vai ocorrer nessa reação. Além disso, enzimas são específicas. Determinadas enzimas agem sobre determinadas reações químicas. Aqui embaixo, pessoal, eu tenho um esquema mostrando uma reação química que acontece na célula. Um composto A, um composto B, eles reagem, produzem um composto C e um composto D. Essa reação química está ocorrendo sem a participação de enzima. A energia de ativação para essa reação química acontecer é 100 calorias. 100 calorias representa o total de energia necessária para que A mais B se transforme em C mais D. Fornecendo 100 calorias, tendo as quantidades adequadas de A mais B, ocorre a transformação de A mais B em C mais D em 10 segundos. Esse é o tempo da reação sem a participação da enzima. Vamos colocar uma enzima aqui na jogada. Ó. Eu tenho A mais B mais E, é a enzima. A gente diz que A mais B é o substrato no qual essa enzima age. Então os reagentes aqui da reação, eles representam o substrato da ação dessa enzima. Então aqui eu tenho o substrato e a enzima que vão reagir. Ocorre a produção de C mais D mais E. Perceba que do jeito que a enzima entrou, ela saiu da reação, mas efetivamente ela participou do processo. Houve alteração do processo? Não. C mais D era produzido sem a participação da enzima, continua sendo produzido aqui com a participação da enzima. O que a enzima fez então? Vamos olhar para os valores de energia de ativação e o tempo da reação. Sem a participação de enzima, a energia de ativação para a reação acontecer era de 100 calorias. Com a participação da enzima, 30 calorias. Portanto, uma enzima ela diminui a energia necessária para que a reação ocorra. Além disso, o tempo sem a participação de enzima era de 10 segundos. O tempo de reação com a participação da enzima é de 1 segundo. Então uma enzima ela diminui a energia para a reação acontecer, isso torna o processo mais rápido. Então uma enzima acelera reações químicas. Outra coisa que eu comentei aqui sobre as propriedades da enzima é que elas são específicas. Vamos imaginar que essa é uma enzima, esse é o substrato no qual a enzima age. A enzima é uma proteína que é formada por muitos aminoácidos, ela tem uma estrutura terciária. A estrutura terciária da enzima é uma estrutura tridimensional. Então olha a forma que essa enzima tem. Ela tem uma região nela chamada centro ativo que parece o segredo de uma chave, aquele que se encaixa perfeitamente na fechadura. Aqui o substrato ele também tem uma estrutura terciária. Olha como a estrutura terciária da enzima se encaixa perfeitamente a estrutura terciária do substrato. Determinadas enzimas, elas agem sobre determinados substratos. Determinadas chaves abrem determinadas fechaduras.
Então uma enzima é sempre específica, ela age sobre um determinado substrato. Quando a gente pensa em enzima, a gente lembra logo da digestão, né? Existe a ação de várias enzimas sobre o alimento que a gente ingere. Por exemplo, a amilase que a gente produz aqui na boca, a amilase salivar, é uma enzima que age digerindo qual substrato? O amido. A amilase ela não age sobre outros substratos, uma proteína, um outro carboidrato, um lipídio. A amilase ela é específica para o amido. A estrutura terciária da amilase se encaixa perfeitamente à estrutura molecular do amido. Pessoal, a ação de uma enzima ela é variável de acordo com a temperatura, concentração de substrato presente no meio em que a enzima vai agir e também o pH. Então a gente vai ver uns gráficos agora mostrando como ocorre essa variação. Segura um segundo aí. Pronto, pessoal, já voltei e aqui estão os gráficos da atividade enzimática variando de acordo com aqueles fatores que eu comentei. Olha aqui, ó. Se a atividade enzimática varia de acordo com a concentração de substrato, o que acontece? Quando a gente aumenta a concentração de substrato, a tendência é a atividade enzimática também o quê? Aumentar. Se eu forneço mais substrato para as enzimas de uma célula trabalharem, a atividade delas aumenta. Só que toda célula tem uma quantidade limitada de enzimas. Portanto, depois de um determinado ponto, não adianta eu fornecer mais substrato. A atividade enzimática ela vai permanecer nesse nível máximo, todas as enzimas vão estar trabalhando. Esse ponto em que a atividade enzimática estaciona no seu nível máximo, a gente chama de ponto de saturação de substrato. Já com a temperatura e o pH, a coisa funciona de forma um pouquinho diferente. Quando a gente aumenta a temperatura, a atividade enzimática ela tende a aumentar, só que não numa linha reta, mas numa sigmoide. Essa atividade enzimática aumenta até aquela temperatura chamada ideal. No nosso corpo, as nossas enzimas trabalham em temperatura ideal de em torno de 36 graus. É a nossa temperatura corporal. Quando a temperatura é ideal, no nosso caso 36, a atividade enzimática é máxima. Mas e se aumentar a temperatura? Se aumentar a temperatura, a atividade enzimática começa a cair e a tendência, se aumentar ainda mais, é cessar. Por que que a atividade de uma enzima cessa se a temperatura for muito mais alta do que a ideal? Porque as enzimas desnaturam. Lá nas proteínas que têm estruturas terciárias, o aumento da temperatura faz com que a estrutura terciária da enzima se desfaça. Lembra chave e fechadura? Se a enzima perde a sua forma, o segredo da chave se desfaz. Assim ela não consegue mais se encaixar ao substrato. E assim a reação cessa. Por isso os efeitos de um aumento da temperatura corporal, um estado febril muito alto, ele é perigoso. Porque ele pode desnaturar as nossas enzimas que são fundamentais para o nosso metabolismo. O mesmo acontece com o pH. Toda enzima tem um pH ideal. Quando o pH é ideal, a atividade é máxima. Acima desse pH, a enzima pode também desnaturar. Tudo bem, pessoal? Espero que você tenha aproveitado a dica. Não deixa de curtir, compartilhar essa informação com mais pessoas. Vai ter uma lista sobre enzimas na descrição do vídeo no YouTube. A gente se encontra então na próxima dica. Valeu!